entender, pastor, difícil de entender. Porque esses dias para trás eu gosto muito de conversar sobre Bíblia, e eu estava conversando com o Jefferson sobre a Bíblia, e eu gosto de conversar sobre a Bíblia, mas eu fico depois com tudo, cada um tem o seu entendimento, mas eu fico com a Bíblia. A gente não pode falar desse livro da Bíblia. E a gente estava aqui o dilema: Adão viu Deus ou Adão não via Deus? É um negócio terrível, porque você vai começar com teólogo, um entende de uma maneira, outro entende de outra maneira, e assim vai. Mas o importante não é a gente brincar quem sabe mais, o importante é a gente brincar para quem vai viver mais a Bíblia, aquilo que a Bíblia está ensinando. Tem muita gente que briga, que discute de sabedoria, mas não vive aquilo que está discutindo. Então, isso entrou na capa do meu coração tão grande que depois daquele dia para cá eu fiquei naquela puta na orelha, meu Deus, Adão não via Deus, meu Deus, e agora? E ele falou que via, e eu falei que achei que não via, e a gente vai. Porque Deus, igreja, Deus é sem explicação. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Então agora eu estou entendendo o porquê, qual é a forma de abrir os olhos. É igual aquele cego, está mais ou menos aqui dentro da mensagem, igual aquele cego. O cego ele era cego, achou o cego de Jericó. E ele querendo se enxergar, e ele disse, aí Jesus cuspiu, passou no olho dele e falou, vai ao tanque, lava, e ele lavou e voltou vendo. Aí depois que ele viu, o que aconteceu na vida daquele homem? Então você está entendendo que muitas das vezes a gente enxergar, dependendo do momento, não é a hora certa. Porque quando Deus abre os seus olhos, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar fortalecido. Você tem que estar fortalecido. Porque o enxergar de Deus é terrível. Não é bom enxergar do homem. Então, quando aquele cego voltou vendo, a vida dele mudou. Mudou para melhor, pastor? Sim ou não? Era para ter mudado para melhor. Aí nisso, eu achei que mudaria para melhor. Voltou vendo, vai cego. Nasceu cego. Jesus curou, cuspiu, salvou, voltou a enxergar, enxergou, falei, então a vida dele mudou para melhor? Não, no início não mudou para melhor. Enquanto aquele homem era cego, ninguém falava nada com ele, ninguém perseguia ele, mas depois que Jesus abriu os olhos dele, o povo começou a perseguir aquele homem. Os escribas, os doutores da lei começaram a perseguir aquele homem. Mas você era cego, não pode enxergar, não, porque é sábado. Não pode enxergar, mas engraçado, quando não enxergava, você cuidava. Você entendeu como é que as coisas de Deus não é da maneira que você quer. É por isso que tem muita coisa que acontece na sua vida, você ainda não tem um entendimento. Porque Deus está fazendo acontecer e você não está compreendendo ainda. Mas é por isso que é passo a passo, é dia a dia. Então, quando Jesus cura aquele homem, ele enxerga, traz para a vida dele uma grande perseguição. Era para ser vitória, era para as pessoas se agregar com ele e falar assim: ei, você agora enxerga ele, você enxerga, que maravilha, glória a Deus. Não, quando aquele homem começou a enxergar, tem perseguição para ele. Por quê? Porque quem fez ele enxergar foi qualquer pessoa. Quem fez ele enxergar foi Jesus Cristo. Então, quando Adão, escute, agora olha para Adão, olha a postulação na vida de Adão, creio eu, no meu pensamento, na minha vida. Quando Adão ele come o fruto, a melancia, a Bíblia não fala tudo que é, tem cada um coloca uma coisa, coloca melancia, melão, maçã, tem muita coisa. Mas quando Adão come o fruto, Adão passa a enxergar. Mas ele começa agora a não ver. Então você entende que o Jefferson estava discutindo comigo que Adão via Deus? Porque antes de Adão enxergar, ele via, ele conversava. A Bíblia falava que Adão conversava com Deus todas as tardezinhas.
Escute, não era Adão que ia ter Deus, Deus que ia ter Adão. Então, antes do pecado, antes da mazela, antes da vontade da carne, antes da desobediência, Deus conversava com Adão, Adão conversava com Deus. Deus via Adão, e agora no tempo de Adão também via Deus. Por que, pastor? Porque Deus falou hoje, você vai colocar a mão em todos os animais, mão nos peixes, os animais da terra, os céus e no fundo do mar. Ei, olha que tremendo. Adão colocou no nome. Se Adão tinha o poder de colocar no nome, você acha que Adão não via Deus? Então é isso que nós temos que entender na nossa vida. Então agora entra a mensagem do dia de hoje. Então, às vezes a frustração que eu sinto, às vezes a frustração que você sente, não é porque você é ruim, não é porque você é amargo, não é porque você errou, não é porque você é imperfeito, mas é porque você é gente. É porque você é igual a Adão, você é gente, sujeito a falha, sujeito a erro. Então, por você ser gente, sujeito a falha, sujeito a erro, ei, aonde chega a frustração na nossa vida? Então, não se sinta culpada, não se sinta culpado por a frustração chegar na sua vida, porque eu acredito que agora eu creio que a frustração chegou na vida de Adão, porque Adão trocou uma vista bela por enxergar uma vida terrena. Então eu creio que Adão ficou muito frustrado, porque naquele momento que ele passou a enxergar, ele deixou de ver e sentir o Todo-Poderoso que estava em sua volta, o Todo-Poderoso que estava em sua vida, o Todo-Poderoso que estava contigo a todos os dias. Então você está entendendo isso, igreja? Tem momentos na nossa vida que nós temos que saber pedir a Deus, Deus me faça enxergar, mas escute, no momento certo, na hora exata. Não me faça Deus enxergar de qualquer maneira, porque às vezes eu posso enxergar, mas não posso deixar de ver. Então você está entendendo as coisas? Às vezes você pode enxergar, mas pode deixar de ver. Às vezes você pode enxergar, mas pode deixar de sentir, mas deixar de sentir o amor pelo próximo. Quanta gente está enxergando, escute, porque cada vez mais essas pessoas estudadas, porque cada vez mais essas pessoas teólogam, porque cada vez mais essas pessoas que estudam, se aprofundam mais elas enxergam, mais elas sabem, mais menos ela ama. Porque quando a gente enxerga demais, a gente começa a amar de menos. Quando Adão começou a enxergar demais, ele começou a sentir de menos. Então, por isso agora eu entendo, e eu creio também que Adão via Deus, porque ele era santo, porque enquanto Adão ele não enxergava, ele via tudo, ele via tudo que estava debaixo do mar, ele via tudo que estava sobre os céus, ele via tudo que estava dentro do jardim. Adão conversava com os animais. Então é isso que nós temos que fazer. Então, porque estamos buscando enxergar, mas não adianta a gente querer enxergar se a gente não voltar ao primeiro amor. Alguém está dizendo aqui, lembra-te de onde você caiu, lembra-te de onde você parou e arrependa-te, porque você começou a enxergar demais e foi perdendo o contato, e foi perdendo o tato, e foi perdendo. Você começou a enxergar demais e começou a perder tantas coisas. Então não vale a pena a gente perder para enxergar. Não vale a pena. Pastor, tem que ficar cego. Não, só tem que começar a ver na hora certa. Tem um momento certo que Deus vai fazer você enxergar todas as coisas. Mas quando você começar a enxergar todas as coisas em sua volta, esse momento você vai estar preparada. Esse momento você vai estar preparado. Aleluia, Jesus. Não queira nem enxergar longe. Se você enxergar longe, nem vai ser da maneira que você pensa, como o desenho. Vestidinho de branco e asinha batendo. Não é assim.
querer enxergar anjo. Porque talvez você possa se assustar. Porque você possa ficar com medo. E o medo, ele faz a gente fazer tantas coisas ruins. O medo, ele faz você fazer tantas coisas ruins. Então, por isso que Deus, ele primeiro quer te moldar, primeiro Deus, ele quer te limpar, primeiro Deus, ele quer te purificar, para depois fazer você enxergar. Então, nessa noite, Deus está dizendo para você, filha minha, filho meu, é tempo de você lembrar. Lembra-te. Lembra-te de onde Ele te tirou. Lembra-te dos livramentos que Ele te deu. Lembra-te de quando aquela chama ardia na sua alma, na sua vida, e você parecia que estava pegando fogo. Hoje Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui na live para você lembrar. Lembra-te de onde você perdeu o primeiro amor. Lembra-te de onde você parou, lembra-te de onde você caiu. Eu não estou falando para você voltar às férias práticas, eu não estou falando para você voltar às férias da igreja, eu estou falando para você voltar dentro do seu coração. O primeiro amor com Deus. Deus, ele quer fazer tudo novo de novo na sua vida, mas trazendo a memória novamente na calma do seu coração de como você era usada, de como você era usado. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele quer renovar a sua força, Ele quer renovar a sua aliança, Ele quer renovar a sua vida, trazendo a sua memória de tão valoroso que você é nas mãos dEle. Que você já foi um dia nas mãos dEle, e hoje você já se acha digna, e hoje você se acha digno de não estar mais na presença dEle. Então a palavra de Deus hoje nessa noite é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, igreja, o Espírito está falando há muito tempo com a sua igreja. O Espírito está falando há muito tempo com o seu povo. É nós que temos que estar com o ouvido aberto, é nós que temos que estar com o ouvido atento. Ei, nós temos que estar perceptivos, nós temos que estar percebendo o agir de Deus na nossa vida. Talvez você não está sentindo tanta graça dentro da sua vida mais porque você perdeu a percepção. E é tão ruim quando a gente perde a percepção com Deus. Já perder a percepção com aquele que está do seu lado já é ruim, com Deus é pior ainda. Porque é o único amigo fiel que a palavra dele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a gente perder a percepção com Deus é terrível. A gente acaba se lançando no mar da amargura, no mar do sofrimento, no mar. Você mesmo se lança no mar do esquecimento. Por quê? Porque você perdeu o primeiro amor. Perdeu a percepção, perdeu a vontade de viver. Como eu disse, muita gente hoje perdeu a vontade de viver, enquanto lá no hospital tem muitos querendo sobrevivência. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo por que Deus está chamando a sua atenção nessa noite? Para de ficar murmurando, para de ficar indagando, para de ficar sofrendo, para de ficar se vitimizando. Ei, eu te chamei para você vencer com dupla honra. Deus não chama fracos. Deus não chama fracos e medrosos. Ele está buscando verdadeiros e valentes. Glória a Deus, aleluia. Ei, a primeira valentia que você tem que ter, a primeira valentia que você tem que usar, sabe quem é? Não é nem com Satanás, não. Muitas das vezes Satanás está lá no canto dele quieto lá e você incomoda ele. Muitas das vezes Satanás está ali lembrando de mim, eu chamo ele, incomodo ele. Deus quer que você use a sua valentia, sabe com quem? Com você mesmo. Deus quer que você use a sua valentia. Deus quer que você use essa força que está dentro de você com você mesmo. Com a sua carne. Que quando ela gritar, você fala: o Espírito está pronto. Quando a carne começa a querer tremer, você fala: o Espírito está pronto. Quando a carne começa a querer falar mais alto, você diga: eu alimento mais o Espírito de você. Então você deve entender, igreja, o que Deus quer de mim. Você está entendendo o que Deus quer de você? Ei, Deus não quer muita coisa. Se você tem que estudar, estuda. Se você quer estudar, estuda. Se você quer ter mais conhecimento, tenha mais conhecimento. Isso não é ruim, isso não é errado, isso é certo. Ei, mas não deixe de viver a vida simples que Deus tem para você.
Não tem problema você herdar ouro, não tem problema você herdar prata, não tem problema você conquistar coisas dessa terra, até porque Deus falou em dominar todas as coisas. Deus falou em dominar todas as coisas. Então não tem problema você dominar as coisas. Você só não pode perder a essência de adoração. Você só não pode perder a essência pelo adorador. Então você está entendendo? Não tem problema você conquistar. Você só não pode deixar de viver o que, pastor? Assim, a vida simples que Deus tem para você. Que é isso, pastor? Porque você pode estar vivendo hoje uma riqueza terrível. Deus pode te colocar numa riqueza terrível. Amém? Quem recebe, diga amém. Deus pode te colocar numa riqueza terrível. Não vejo problema nisso. Mas você não pode perder a essência de viver a vida simples que Ele tem para você. Não é a riqueza que vai fazer quem é você. Não é a riqueza que vai mostrar quem é você. Porque você sabe quem você é dentro da sua alma. Você sabe quem você é dentro do seu coração. A riqueza, escute comigo aqui, que eu escutei uma vez e vou falar para você nessa noite. A riqueza não muda ninguém. Ela só revela o caráter da pessoa já é escondida dentro dela. É por isso que eu estou dizendo para você nessa noite. Deus pode até te colocar uma bonança maravilhosa, uma riqueza abundante. Você só não pode perder a essência de viver a vida simples que Ele tem para você. O dinheiro não pode fazer você, mas é você que tem que fazer o dinheiro. Ei, você não pode ser escravo do dinheiro. Quando a pessoa chega a ser escravo do dinheiro, ela está numa vida amargurada, terrível. Ela já está caminhando para o declive. Porque quando a pessoa é escrava do dinheiro, ela está sendo escrava do outro Senhor. Ela já começou a adorar o outro Senhor. Então nessa noite Deus, Ele está falando isso ao seu coração porque Ele te ama.